Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, num dia em que filas continuam a andar aqui no nosso país de forma muito consistente contra alguns interesses políticos e, sobretudo, econômicos de algumas criaturas que fizeram parte não de um governo que nós tivemos aqui no nosso país, mas diante dos fatos que estão sendo revelados, o que nós tivemos foi uma organização criminosa, uma Orcrim. E uma dessas criaturas está sendo demandada ao pagamento de 5 milhões de reais, não por danos cometidos contra uma única pessoa, mas contra uma sociedade, contra uma coletividade. E ela não terá como escapar dessa condenação no futuro. Vou explicar isso aqui para vocês e também o que é que está acontecendo também com o ex-general Braga Neto. De repente ele apareceu no noticiário de hoje com uma falcatrua do passado que está sendo revelada nesse momento. Bom, vou conversar com vocês sobre essas e outras questões, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe e participe das atividades aqui no nosso portal. Dê o seu joinha, mande seu comentário, se inscreva no nosso clube de membros, se for possível, e também participe aqui dos nossos chats. Lembrando que nós estamos competindo também lá no concurso, na premiação do IBEST, como o seu canal predileto de opinião política, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje todos nós estamos sabendo que o ex-presidente da República, o inelegível, está passando por uma série de procedimentos médicos. Então, o que nós veremos nos próximos dias, com certeza, são imagens dele ali com sonda, com a barriga exposta, com pessoas orando, ele pedindo orações nas redes. Ele vai precisar de muita oração, mas não em função somente da sua saúde, mas em função daquilo que o futuro está lhe reservando, matéria aqui do UOL, Desânimo de Bolsonaro após a delação de Cid espanta aliados. Ele está percebendo que as filas estão andando e tem uma fila que está conduzindo a pessoa dele, ou para Bangu ou para Papuda, que está avançando cada vez mais. A grande depressão dele é de ver agora que o Coronel Cid não está a fim de destruir a vida dele, da esposa, da família, do pai, para preservar alguns dias fora da cadeia da figura do inelegível. Então, essa situação tende a ficar cada vez mais complicada para ele e por isso essa situação de desânimo, que a matéria aqui que eu vou colocar no link para vocês está nos mostrando, Notícia de hoje. Bom, antes de entrar nessa notícia aqui, vamos falar do Braga Neto, porque durante o período da intervenção, onde ele foi comandante aqui no Rio de Janeiro, na condição de general do Exército, houve uma compra superfaturada de coletes para as forças de segurança. Isso é uma denúncia que nasceu nos Estados Unidos, numa transação que envolve também comercialização de armamentos com Haiti. Foi denunciado para o Brasil, para o governo brasileiro, só que em 2022 o governo Bolsonaro colocou panos quentes em cima dessa história. E essa história está brotando agora, fazendo com que vários dados, várias informações relacionadas ao general, o ex-general Braga Neto, venham à tona nesse momento. Então ele está na berlinda nesse momento. Mas nada que se compare, agora essa situação que a senhora Damares está envolvida também. Ministério Público Federal pede que Damares e União indenizem 5 milhões população do Marajó e se retratem por informações falsas. Gente, a ação, eu dei uma pesquisada lá no site do Ministério Público Federal, é dirigida contra a União e a Damares, porque a Damares era ministra e ela estava num evento, ainda na condição de funcionária, de servidora pública, num templo evangélico, sempre misturando política com religião, ao lado, na imagem que eu vou mostrar para vocês, não dá para ver, mas ela estava com a senhora Michele Bolsonaro, mostrando o perfil, o caráter dessas figuras. E ali ela falou uma série de situações muito graves, que eram mentiras, mas apavorou muitas pessoas num período eleitoral. Através do medo, do pânico, ela quis aterrorizar uma comunidade e o Brasil inteiro, porque ela sabia que essas imagens iam reverberar em todas as redes sociais, E isso acabou resultando nessa ação do Ministério Público Federal, a revelia do senhor Augusto Aras, Que se ele tivesse à frente dessa história, a senhora Damares estaria tranquilíssima. Só que o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo já estão saindo lentamente pela porta dos fundos da Procuradoria-Geral da República e aí a dona Damares não vai ter como escapar. A ação é promovida contra a União.
E quando isso acontece, gente, o procedimento constitucional a União é obrigada a pagar uma indenização, é obrigada a se responsabilizar por aquilo que um servidor que estava em exercício, a mando da União, ou simplesmente acobertado pela União, fez naquele momento. E depois de paga a indenização, a União entra com uma ação que recebe o nome de ação de regresso contra o servidor criminoso, contra o servidor delinquente, contra o servidor corrupto, contra o servidor que ficou incorporado ali na figura da senhora Damares. Para você que não está ligando ainda o que ela fez a essa condenação, eu vou colocar aqui um trecho para vocês, que o nosso portal ele serve também como uma espécie de registro, né, do comportamento dessas figuras, até para que você, meu amigo, minha amiga, todas as vezes que você vê alguma coisa que não está legal no governo Lula, no governo atual, algumas críticas que nós todos temos, né, você pare para pensar no que foi que você evitou que se enraizasse, que crescesse mais aqui no nosso país. O freio que você ajudou a dar através do seu comportamento no processo eleitoral, nos debates políticos, você conquistou voto. O que você conseguiu fazer com o nosso país? Você evitou que esse tipo de situação aqui, ele se multiplicasse e ele se sedimentasse na sociedade brasileira, se transformando num comportamento usual, né, ou natural. Vamos ver o que a senhora, essa criatura, falou, e aí a gente não tem como deixar de classificá-la como uma delinquente, né? E também como uma criminosa no sentido mais amplo, no sentido mais genérico. Vamos nos lembrar o que aconteceu. Vamos lá. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Gente, detalhe, tava cheio de criança nesse templo aí. Tinha criança gravando, né, com o celular, com as suas mães ali, e todo mundo com o olho arregalado, escutando esse falso depoimento dessa senhora, que, me desculpem vocês, tá? Uma verdadeira pilantra com P maiúsculo. Vamos lá. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. Gente, é uma coisa muito abjeta, né? E isso tudo que eles faziam, eles sempre tentavam se abrigar sob o manto da liberdade de expressão, enfim, que não existe liberdade absoluta no nosso país para o cometimento de crimes, né? E do lado dela estava a senhora Michele Bolsonaro, né? Quando você assiste tudo, você vai vendo, e depois chora, abraça. É um negócio degradante. E esse comportamento dessa dupla está sendo questionado até dentro da agremiação política que ela faz parte agora, né? Em meio à delação de Cid, Michele retoma tom messiânico e desagrada PL. Gente, é a pilantragem elevada à 10ª potência. Essa gente, os filhotes do bolsonarismo, que ainda estão dentro do parlamento, eles continuam a tentar descredibilizar qualquer tipo de combate que se faça ao comportamento da mentira, o comportamento da fake news. E esse senhor Nicolas Ferreira está publicando alguma coisa no dia de hoje, criticando, né, o que está sendo feito agora em relação ao Alexandre Garcia por ter cometido, no mínimo, uma contravenção penal, que eu mostrei aqui para vocês, o artigo 41 da Lei de Contravenção Penal, né, que desestabiliza a sociedade, né? Qual é o intuito de uma pessoa falar uma mentira e sem tendo a noção que é uma mentira, porque ele poderia ter checado, né? Um jornalista amador, né? E nem um jornalista amador faria uma coisa como essa, né? Mas essa gente, cada vez que você olhar para os dias de hoje, lembre-se que você ajudou a arremessar essa gente para o lixo da história e que essas condenações que eles vão ser obrigados a pagar no futuro se devem muito
demais a nossa ação política, a nossa ação cidadã, e que a gente vai continuar aqui, né? Essa história aí do Alexandre Garcia está sendo demandado, isso mexeu, isso atingiu em cheio os remanescentes do mundo negacionista, da Terra plana, dos que foram expulsos lá da Rádio Jovem Pan e montaram um outro canal de extrema-direita. Uma dessas figuras é o senhor Augusto Nunes, né? Que está muito invocado, está fazendo bravatas. Ele acha que ainda está no governo Bolsonaro. Ele acha que está no tempo do Augusto Aras, que não vai acontecer nada, não. Ele está reagindo de uma maneira muito virulenta. Vou pegar um trechinho aqui. De investigação. Se há uma dúvida por parte das vítimas do ciclone, né, e das enchentes, essas dúvidas devem ser apuradas. E vem agora... Mas quem está lançando a dúvida é um canalha, é um criminoso. Se o governo se ocupar com toda a fake news de um criminoso, de um bandido, de um canalha, sendo da primeira, segunda, terceira ou quarta idade, o governo não vai fazer mais nada, porque são só esses comportamentos que vocês sabem fazer. Ele ficou virado aqui, né? Agora, de novo, querendo expandir aí a institucionalização do medo, nós não temos medo, não. Tá? O Bessias é um estafeta. Vai falando, senhor Augusto Nunes. Olha, tem figura que falou a mesma coisa que o senhor foi o Roberto Jefferson. O final dele não foi muito bom. O Daniel Silveira também andou falando coisas assim. A Sara Geromini. A gente pode pegar aqui um cordão grande, né? Tem alguns que estão foragidos aqui no nosso país, estão fora. Outros fizeram bravatas e foram presos. Alguns estão com tornozeleira eletrônica. Então, olha, a fábrica de tornozeleira eletrônica, ela está bombando, tá? Ela está fabricando porque a demanda aqui no Brasil está forte. Bom, e o clã Bolsonaro, como não tem mais assunto concreto para cuidar, né? Eles ficam fazendo papel ali de fiscais do comportamento da primeira-dama e de supostos gastos que o governo Lula está tentando, né? Ou está sendo apresentado agora como para serem feitos, serem realizados. Vou comentar isso com vocês assim que a gente tiver mais confirmação, porque ficar rebatendo aqui situações que não tem comprovação, se o Lula vai comprar avião, mandou comprar avião, como é que é esse avião, enfim, isso a gente vai discutir em outro momento, né? O que nós sabemos e que foi fato foi que o presidente Lula fez uma crítica ao Tribunal Penal Internacional pelo convite que ele fez ao Putin como chefe de Estado para estar presente aqui no ano que vem. O Putin, obviamente, não vai se deslocar porque ele é uma figura que está no centro do furacão. Ele já deixou de ir para a África do Sul e certamente não virá para o Brasil. E o Lula entrou nessa discussão sobre o direito penal internacional. E aí, gente, tem uma questão de ordem jurídica, que eu fui dar uma lida aqui na lei, né, que é uma lei internacional que o Brasil subscreveu, portanto ela tem validade aqui no Brasil também, diz basicamente que chefes de Estado não podem ser presos. E outra coisa também, que só quem pode ser preso dentro de algum Estado que seja afiliado ao Tribunal Penal Internacional são pessoas que são de nacionalidades que também os países assinaram o Tribunal Penal Internacional, ou o Tratado do Tribunal Penal Internacional. Nem a Ucrânia e nem a Rússia assinaram esse tratado. Portanto, do ponto de vista técnico, isso ia gerar muita discussão. Na África do Sul, isso gerou muitas discussões. Está aqui o senhor, esqueci o nome dele, gente, vou pegar aqui, deve ter algum canto, mas eu vou achar aqui, tá? Mas esse aqui é o presidente da Assembleia Nacional Africana. E ele fez uma ponderação aqui no canal da BBC, muito interessante, ele interpela o jornalista aqui sobre essa questão. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. You would? To come to our country. But, you would welcome Vladimir Putin here right now. Of course we will welcome. A man who is being investigated. O repórter da BBC está questionando, vem cá, vocês vão convidar o Putin aqui para a África do Sul, né? Mas interpelando o presidente do Congresso Nacional Africano. War crimes by the International We will welcome him to come here as part and parcel of BRICS, but we know that we are constrained by the ICC. Ele está falando, olha, ele está sendo convidado como membro do BRICS, de um país do BRICS. Of doing that. Putin is a head of state. Do you think that a head of state can just be arrested anywhere? How many crimes have your country committed in Iraq? E aí ele parte para coisa, olha só, vocês estão usando o Tribunal Penal Internacional para tentarem alcançar o Putin,
por crimes que vocês estão atribuindo a ele. Mas e os crimes que vocês cometeram contra o Iraque e o Afeganistão? Então, tem alguém preso? Ele está questionando, né? How many crimes have everyone else who's so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? You know the impact that You're this stand making of a lot yours... of noise about putting a state of working for peace between Ukraine and Russia, and you failed to resolve the war. Where are the... Gente, é muito interessante. Tem um outro vídeo dele também. Eu vou só colocar na descrição para não ficar muito longo. Onde ele fala, vem cá, as grandes potências não assinaram o acordo, o Tratado do Tribunal Penal Internacional. E nós, que somos os países do terceiro mundo, nós temos que acolher as orientações dos países que não assinaram. É um argumento muito lógico, né, para a gente pensar. Mas, enfim, as declarações de Lula serviram apenas para motivar uma série de debates, enfim, mas as mesmas pessoas que estão muito ocupadas com o que diz o atual presidente da República, simplesmente ficaram caladas com as barbaridades, aos montes que eram ditas contra a nossa sanidade, contra o Brasil, pelo ex-presidente da República. Bom, eu não esqueci não, é por isso que eu estou aqui. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, filas estão andando. Tchau!